Aduci si toci prigionieri di Razboi. Shidaka nu sunt mult. Aduci moribunzi, nenorocici femeli copii. Voi faci capanna siorbis savata, se surzi salda tremori lui, imperi lui mio, chiardaca pentruasta, devin conoscut drept simbolui Rauli. Vlad Tepeshel. Em um reino bem diferente, bem distante, um veterano sultão do Império Otomano conduzia o seu numeroso exército em direção ao território inimigo. Se tratava de terras conhecidas, a velha Váquia, mas que nunca havia sido antes desbravada. Mehmed II era um velho conhecido da guerra. Tempos atrás, havia conquistado nada mais e nada menos do que a famosa Constantinopla. Naqueles tempos, capital do poderoso Império Bizantino. Em outras palavras, o general era vaidoso e sabia das suas invejáveis conquistas e habilidades de guerra. Apesar de seguro, Mehmed II sentia algo suspenso no ar. O silêncio era absoluto, ensurdecedor. A garganta lhe travara. Não sabia se por alívio ou temor. O cavalo, que a princípio galopeava o território inimigo, agora pisava sobre ele pata por pata, em ritmo desconfiado, como quem pede licença para entrar. O exército se entreolhava. Àquela altura, todos esperavam um potente contra-ataque inimigo, mas tudo o que escutavam era o silêncio. E tudo o que se sentia era um potente odor que desfilava entre eles. O que era aquele cheiro? A terra teria sido abandonada? A batalha estava ganha? Eles avançaram até que o ritmo do comboio foi drasticamente interrompido por um berro estremecente de terror. Era um dos cavaleiros que ia à frente, que avistara o tenebroso cenário que os esperava. Os berros e gemidos agora eram tão altos que até mesmo um cego perceberia a situação. Se tratavam de 20.000 corpos que agonizavam empalados, distribuídos por uma área de 3 quilômetros quadrados. As estacas lhes atravessavam de uma extremidade à outra. Saíam pelos ombros, pelo pescoço, pela boca. Até mesmo um surdo que não os pudessem ouvir se estremeceria diante desse tártaro, pois o cheiro de entranhas e putrefação causava tontura e ânsia de vômito, de modo que nem mesmo Dante saberia escrever horripilante situação. O general havia estado incontáveis vezes em um campo de guerra, mas isso, meus caros, era como estar no próprio inferno. Ao som de seus berros e comandos, toda a cavalaria correu em retirada. Vlad, o Empalador. Essa história poderia, de fato, ter saído de um livro de terror. Mas, neste caso, o macabro episódio não só aconteceu na vida real, como chegou a inspirar a ficção. Vlad III possui 2 heterônimos populares. Provavelmente você já ouviu se referirem a ele como Drácula ou Vlad, o Empalador. Seja muito bem-vindo ao canal. A história que irei contar hoje remonta a tempos antigos, mais precisamente ao século XV. Mas a perversidade de seus fatos o tornou
inesquecível para a literatura e toda a história. Vlad III foi um controverso príncipe valaco, território que corresponde à atual Romênia. É por isso que para esse povo ele é visto como um herói nacional. Para outros, ele foi a própria encarnação da perversidade. Talvez por conta dessa segunda versão dos fatos, que ele tenha sido a inspiração histórica para a criação do mais famoso personagem de terror de todos os tempos, o sugador de sangue, Conde Drácula. A trajetória de Vlad III se iniciou com a tensão necessária para a construção de uma história de terror. Ele nasceu na Transilvânia, em 7 de dezembro de 1431, basicamente na combinação de espaço-tempo que pode ser considerada a mais complicada da história do leste europeu. Naqueles tempos, a região na qual ele nasceu, assim como a região em que foi criado, vivia um intenso conflito armado. Vlad nasceu na Transilvânia, mas ainda pequeno se mudou para a Valáquia. Aquele território era cercado por grandes e poderosos reinos na época que compartilhavam grandes tensões. Ao noroeste, por exemplo, estava o Sacro Império Romano Germânico. Do outro lado, tínhamos o Império Húngaro. E para fechar o cerco, como em uma espécie de abraço mortal, ao sul avançava o temível Império Otomano. O contexto da guerra que circulava a região tinha dois importantes fatores. O primeiro, obviamente, se tratava de uma questão territorial. Ambos os impérios queriam conquistar novos povos e territórios para se somarem aos seus respectivos reinos. Mas havia também uma questão religiosa. Afinal, os otomanos tentavam, a todo custo, avançar com o islamismo sobre a Europa católica. Com tantos grandes brigando entre si, o devaneio de um povo menor e mais fraco, como era a Valáquia, era ser esquecido em meio à mortalha, para que, assim, pudessem ter ao menos espaço para respirar em meio ao conflito. Mas é claro que isso não poderia durar por muito tempo. A Valáquia era, portanto, considerada até então um reino independente que tentava sobreviver. O pai do que um dia se tornaria o nosso temível empalador era ninguém mais, ninguém menos que Vlad II, o príncipe valaco e herdeiro direto do trono daquela região. No ano em que Vlad filho nasceu, seu pai havia sido convocado pelo imperador germânico da época, Sigismundo, a fazer parte da Ordem do Dragão, que era um grupo de cavaleiros dedicados à defesa da cristandade contra a ameaça islâmica. Exatamente por fazer parte dessa ordem, seu pai se intitulou como Drácula, que em romeno antigo significa o dragão. Vlad III gostava tanto da honraria do pai que adotou para si o título de Drácula, que literalmente, naquele idioma, significa o filho do dragão. Acontece também que Conde Drácula, o nosso voivoda, príncipe da Valáquia, percebeu tempos depois que não era tão interessante assim bancar o cruzado, uma vez que os turcos do Império Otomano estavam cada vez mais poderosos enquanto a cristandade vivia grande instabilidade. Para tentar apaziguar a situação e manter a Valáquia esquecida em meio ao caos, ele decidiu fazer um acordo com os muçulmanos. E, como garantia de sua palavra, ofereceu enviar seus dois filhos pequenos, Vlad III e Radu, como reféns para as terras dos turcos. Acontece que Vlad, pai, não esperava que os otomanos realmente aceitassem a oferta, mas como você deve imaginar, eles aceitaram. E Conde Drácula foi obrigado a enviá-los para o sultão Mehmed II. Lembra dele? Pois bem, quando chegaram no império do sultão Mehmed, Vlad filho tinha 12 anos de idade e seu irmão Radu apenas 8. Ali, eles viveram por 7 anos em meio aos turcos. Isso significa que Vlad filho
Passou basicamente toda a sua adolescência em meio aos árabes, e dizem que foi ali que ele viu e conheceu pela primeira vez a técnica do empalamento. Seu irmão Radu, por ter chegado ainda muito novo naquelas terras, acabou se apegando à cultura muçulmana, enquanto Vlad alimentava dia após dia o seu ódio e desejo por vingança. Quando finalmente Mehmed liberou os dois irmãos para voltarem para casa, apenas Vlad acabou voltando para a Valáquia. Ao chegar em casa, agora quase homem feito, Vlad descobriu que seu pai e seus irmãos estavam mortos. Foi neste momento que ele decidiu que assumiria o trono como príncipe voivoda e deu início ao seu reinado sanguinário. Ao comando da Valáquia, Conde Drácula se preocupava em proteger o seu território independente do preço a ser pago. Para isso, desenvolveu uma política de medo e pavor. Na Valáquia, valia a lei do olho por olho e dente por dente. Ao menor sinal de rebeldia, o tirano príncipe não se importava em demonstrar em praça pública toda a sua perversidade. Em praça pública, ele também mandou colocar a bela escultura de um cálice de ouro, que apesar de estar ao alcance das mãos de todos, jamais foi furtado durante seu reinado, pois seu povo sabia sob o comando de quem estavam sendo governados. Durante todo o seu reinado, foram mais de 80.000 mortos, a maioria empalada, o que pode ser considerado um estrondoso número diante da população da região naquela época. Existem lendas orais que dizem que o maléfico gostava de fazer as suas refeições entre os corpos. Por conta desses boatos, Bram Stoker, o autor da obra de ficção do Conde Drácula, se sentiu tão inspirado a criar o seu famoso personagem. Sabe-se que durante sua vida, os grandes e poderosos imperadores vizinhos à Valáquia temiam tanto as atrocidades que viam e ouviam sobre o Conde Vlad, que de fato a região seguiu independente até o dia da sua morte. Vlad veio a óbito durante um combate contra seus velhos inimigos, os otomanos. Em uma emboscada em meio à floresta, ele foi encurralado e derrotado, tendo sido decapitado. Sua cabeça foi levada e exposta sobre os muros de Istambul, mas os seus feitos tenebrosos nunca foram apagados da memória e da boca de seus inimigos, que se referem a ele até os dias de hoje como o filho do dragão ou do próprio diabo. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, do tema, se você quiser que a gente discorra mais sobre personalidades estranhas e bizarras da história, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, não é? E deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe todo aquele processo que nos ajuda muito. E mais uma vez o Pix continua funcionando para você que acha que o canal mereça o seu apoio dessa forma também. Até o próximo vídeo.